Olá, olá, bom dia para você, meu amigo produtor rural. Estamos de volta com o Conexão Rural de hoje, que vai falar sobre o Estilosantes Campo Grande. É uma fantástica leguminosa que traz grandes benefícios para a pecuária de corte e também para a pecuária leiteira. Essa leguminosa é o destaque neste programa, que traz também informações sobre as sementes de qualidade da Germipasto, e você vai conhecer vários clientes satisfeitos, clientes da Germipasto que estão espalhados por todo o Brasil. E ainda, informações da VDTEC Plus, a semeadora que você precisa, e o nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta. Portanto, fique conosco, o Conexão Rural só está começando. Olha que prazer imenso nosso receber aqui nos estúdios do Conexão Rural dois pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, a Marta Pereira da Silva. Prazer imenso recebê-la. Olá, bom dia para você. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Okay. E também o Celso Dornelas, que já é um conhecido da gente, né, de longa data. O Celso já esteve conosco falando sobre o Estilosantes Campo Grande e hoje vai voltar a falar sobre esse assunto, que também é pesquisador. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Éder. Bom te receber aqui mais uma vez. Tudo bem. E um assunto gostoso de falar, viu? Estilosantes Campo Grande, leguminosa que traz enormes benefícios. Bom, gente, para a gente começar o programa de hoje, viu, Marta e Celso? É importante nós relembrarmos um pouco da história dessa leguminosa que leva o nome da nossa capital aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, começou a pesquisa em 92, né, com a Embrapa, é isso? Isso, nós começamos essa pesquisa para o desenvolvimento dessa cultivar, né, o Estilosantes Campo Grande. Nós começamos essa pesquisa lá no início da década de 90, com a participação de um consultor da Austrália, o Dr. Bela Groff, e tivemos a participação dele por um bom período na década de 90 conosco, e a gente, ao longo desse período, a gente conseguiu desenvolver uma cultivar que tivesse características adequadas, né? Esse é um grande desafio, né? A gente ter uma leguminosa forrageira que realmente adeque às condições tropicais do Brasil e que a gente consiga sucesso com ela, porque não é fácil, principalmente com associação com gramíneas como as braquiárias e os pânicos, não é fácil. Então, essa cultivar vem aí contribuindo na associação com as cultivares de gramíneas, muitas delas lançadas também pela Embrapa, exatamente somando para melhorarmos a nossa produtividade no campo. Com certeza, esse é o objetivo, né? E por isso também nós convidamos a Marta para vir falar sobre esse assunto. A Marta, ela é zootecnista, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e vai nos ajudar hoje um pouco falar sobre o Estilosantes Campo Grande, né, Marta? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Bom, e Estilosantes Campo Grande, o que a gente pode desde já destacar para o produtor rural? Gente, o Estilosantes Campo Grande é uma leguminosa que tem um potencial muito grande para essas áreas de cerrado. Porque você sabe que os cerrados são solos bastante pobres, bastante arenosos. E essa leguminosa é indicada para esse tipo de solo, né? Para pecuária mais extensiva. Então, nessas áreas que nós temos a braquiária decumbens, né? Que é mais ou menos de baixa produtividade. E agora, consorciado com estilosantes, nós temos trabalhos que mostram que a produção, o ganho de peso animal, pode ter aumentado até 40% de ganho de peso com a introdução dessa leguminosa na pastagem. É fantástico, 40% de ganho de peso, de aumento de ganho de peso, realmente é fantástico, viu? E essa pesquisa, né, que ainda evolui com vocês, pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, que começou lá em 92, no início da década de 90, né, como disse o Celso, né, justamente foi a partir daí que vocês puderam observar esse ganho de peso, né, Celso? Em experimentos que a gente fez ao longo do período, né, a equipe da Embrapa e outras instituições também, que participaram conosco, sempre um trabalho multidisciplinar e muitas pessoas participando, né? E então a gente detectou aí em vários experimentos resultados muito favoráveis do estilosantes em consorciação, principalmente com as braquiárias, como a colega Marta colocou, principalmente em áreas de solos arenosos, onde a gente tem esse grande desafio da gente ter capins produzindo em grande quantidade e qualidade para que a gente tenha boa produtividade, seja de carne ou seja de leite. Bom, então já temos duas características positivas do Estilosantes Campo Grande. Primeiro, que se adapta muito bem a solos arenosos e de baixa fertilidade, como você disse. E também promove um aumento do ganho de peso da ordem de 40%. A pergunta é, o que o Estilosantes Campo Grande tem que promove esse ganho de peso?
Em primeiro lugar, o estilosante Campo Grande é uma leguminosa. Ela faz a fixação do nitrogênio do ar. Tem umas bactérias, né, uns risóbios na raiz dessa planta, que ela faz a fixação desse nitrogênio, que aumenta o nitrogênio no solo. Ou seja, ela capta isso da atmosfera, que está de graça, e fixa no solo. E fixa no solo. E esse nitrogênio fixado no solo, estamos falando de nitrogênio orgânico, ele é mineralizado, e esse nitrogênio passa para a gramínea também. Quer dizer, a gramínea utiliza desse nitrogênio que é fornecido pela leguminosa para o seu desenvolvimento, para o aumento de produção, para o aumento da qualidade dessa pastagem. Porque você sabe que a gramínea, somente a gramínea geralmente tem uma característica de ter baixo teor de proteína, né? Proteína. E a leguminosa o que ela faz? Ela faz com que aumente essa quantidade de proteína para o animal. Para o animal, fantástico. Bom, a gente sabe que, até mesmo por conta de vocês pesquisadores, que o rumen do animal, para ter um bom funcionamento, precisa no mínimo de 6, 7% de proteína. 7%. 7% de proteína. Né? Então, nós precisamos de uma gramínea que forneça, no mínimo, mais do que 7% de proteína. Porque, aumenta a digestibilidade desse material. Se o material tem um baixo nível de proteína, a digestibilidade é bem mais lenta, né? E a leguminosa faz com que aumente essa digestibilidade e se transforme em carne, né? Em produção de carne. Com certeza, né? Quebrando aí e transformando em carne. Tá certo? Celso? Certo. É isso? É isso mesmo. É esse papel importante, né? Que diretamente nós temos benefícios dos estilosantes aí. Nós temos benefícios diretos, no caso do ganho de carne ou de leite, ganho para o animal. E temos os ganhos... A proporção é a mesma, Celso? Para leite e carne, 40%? Normalmente se fala, depende muito da capacidade, da consociação que o produtor tem. Né? Se você tem a consociação adequada, né, entre os 20% e 40%, que é o recomendado pela Embrapa, né? 20% e 40% de leguminosa na pastagem, e com ajustes de manejo bem feitos, você pode conseguir aí produtividades de leite também, normalmente mais. 30% mais, a mais que você pode depender do manejo do consórcio que é feito com a gramínea e a leguminosa. É isso? Exato. Aí a gente tem um benefício direto chamado aí para o próprio animal. E consequentemente ao produtor. E os benefícios que a gente chama de indireto, que às vezes o produtor não vê, mas que a leguminosa proporciona, como é uma planta que consegue fixar nitrogênio, uma planta da mesma família da soja, que é uma leguminosa, né? Então, esse processo de fixação biológica de nitrogênio, nós temos a introdução de nitrogênio, que é um elemento escasso, caro, vocês sabem disso, e aí, então, ele é introduzido pela leguminosa no sistema via fixação biológica em associação com as bactérias, como a máquina colocou. Tira da atmosfera, faz a captação e fixa no solo. E o estilosantes, por sua vez, ele vai reciclar esse nutriente, e outros nutrientes no solo, vai melhorar a capacidade, a qualidade da matéria orgânica no solo, essa matéria orgânica vai se reciclar, né? E aí, com isso, vai melhorar a qualidade do solo e as plantas que ali estiverem, elas vão se beneficiar. Entendo. Então, você tem todo esse benefício, não só na parte de ciclagem de nitrogênio, mas também de incorporação de outros elementos no sistema, de absorção de água e nutrientes do sistema radicular dessa planta ser muito profundo. Então, a gente tem muitas características aí que possibilitam um melhor desempenho da pastagem quando você tem a consociação. Bacana. E essas características a gente vai conhecer ao longo do programa de hoje. Eu só quero pedir licença para vocês, porque nós vamos agora conhecer um pouquinho mais, saber mais informações do estilosantes Campo Grande. Só lembrando, né, as pesquisas da Embrapa Gadicorte começou em 1992, perdurou aí até o ano de 99. No ano de 2000, o estilosantes Campo Grande foi colocado no mercado de maneira comercial. E temos até hoje o estilosantes Campo Grande. A fazenda escolhida foi a Agropecuária Ribeirão, onde começou o trabalho de pesquisa com a Embrapa Gadicorte. E você vai conferir agora mais algumas informações sobre o estilosantes Campo Grande. Veja aí. É resistente. Indicado para solos arenosos e de baixa fertilidade. É econômico. Fixa até 100 kg de nitrogênio por hectare ano. É ambientalmente correto. Dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados e melhora a qualidade de matéria orgânica incorporada no solo. É lucrativo. Incremento de até 27% no ganho de peso animal. É estilosantes Campo Grande. A Germipasto produz e comercializa o autêntico estilosantes Campo Grande. É segurança. É Germipasto.
Muito bem, chegou agora a hora do nosso primeiro balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que traz informações da VDTech Plus. É isso, Guilherme, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Éder Campos. Olha, mais uma vez muito bem acompanhado hoje com a VDTech Plus, a máquina que você já conhece, produtor rural. Afinal, são várias delas espalhadas pelo Brasil inteiro, já no trabalho, na prática. Uma máquina que o grande propósito dela justamente é proporcionar economia e colocar a semente ideal por metro quadrado. Fazendo isso, meu amigo, você proporciona para você e para a formação da sua pastagem um stand ideal de plantas. O primeiro quesito dessa máquina, economia. Por quê? Por ser uma máquina elétrica, a única máquina do mercado elétrico, ela deve ser acoplada preferencialmente na dianteira do trator. Dessa forma, nós conseguimos que na mesma operação, no mesmo trator, colocamos uma segunda grade ou rolo atrás, fazendo com que haja já a incorporação das sementes imediatamente. E aí está a grande economia. São pelo menos R$50 por hectare de economia. Uma conta muito simples que eu mostro para você que ela se paga rapidamente, é justamente em torno de 180 a 200 hectares feito na vida útil da VDTech, ela já se pagou. Outro grande propósito dessa máquina é justamente a quantidade de semente ideal por metro quadrado. Afinal, é uma máquina que regula pequenas quantidades. Por exemplo, se você tem um Estilosantes Campo Grande e quer adicionar 2 kg por hectare, por exemplo, nós conseguimos fazer isso com a VDTech Plus com precisão, fazendo com que você tenha um stand uniforme e homogêneo, a quantidade de sementes ideal. É uma máquina que proporciona também a comodidade por parte do tratorista. Afinal, como eu já disse, é uma máquina que vai na dianteira do trator, fazendo com que o tratorista só olhe sempre para frente, não tenha mais aquele problema de ficar olhando para trás. Então, grande comodidade, grande conforto para esse operador que faz a distribuição plantio propriamente dito. Olha, meu amigo, são motivos de sobra para você pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Eu lembro a você também que é uma máquina genuinamente brasileira, feito pela Germipasto aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Toda a parte de reposição de peças, de assistência técnica é com nós mesmo. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse para você estiver em qualquer parte do país, 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br. Inclusive você pode clicar no mapinha do seu estado, sempre vai ter um representante próximo a você para estar auxiliando da melhor forma possível. E também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e lá no YouTube você vai ter acesso a vários vídeos que a empresa insere semanalmente, fazendo com que você tenha uma boa formação aí na sua pastagem. Grande abraço a todos, é com você, Éder Campos. Muito bem, valeu Guilherme Beretta, obrigado pelas suas informações. Está aí o nosso primeiro balcão de vendas do programa de hoje. Daqui a pouquinho o Guilherme volta com mais oportunidades para você. Portanto, fique ligado, aproveite, ligue para a gente, viu? Bom, e você vai conhecer um pouco mais do Estilosantes Campo Grande. E na matéria que você vai ver a seguir, vamos falar sobre como o Estilosantes Campo Grande ele fixa biologicamente nutrientes no solo. Já falamos sobre esse assunto e você vai saber um pouco mais. Veja aí. Resultado da composição de duas espécies nativas de estilosantes, a captata e a macrocéfala, o Estilosantes Campo Grande Germipasto é a alternativa para o produtor rural que busca aumentar a eficiência tanto na pecuária quanto na agricultura. A cultivar apresenta bons índices de proteína e fixa nitrogênio no solo de modo natural, podendo alcançar o equivalente a 180 quilos hectare ano. Por estas razões, ele é considerado um importante repositor de nutrientes e agente promotor de matéria orgânica, fatores fundamentais para a vida microbiana do solo. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, cerca de 80% dos solos no Brasil sofrem algum tipo de degradação. Estudos mostram que o Estilosantes Campo Grande contribui para a sustentabilidade de sistemas e recuperação de terrenos degradados. A matéria orgânica produzida apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes para as plantas, como também melhorando a estrutura do solo e sua capacidade de retenção de água.
O Estilosantes Campo Grande Germipasto é a opção de baixo custo para a recuperação de pastagens degradadas e melhoria de sua produtividade. Esta forrageira beneficia outras culturas consociadas a ela porque sobrevive em baixos níveis de fertilidade. A planta tem alto grau de resistência à antracnose, doença causada por fungo que compromete o desenvolvimento e produtividade em várias espécies de plantas, recomendada para regiões de clima tropical, com pluviosidade anual mínima de 700 milímetros e máxima de 1.800 milímetros. Essa leguminosa não se adapta a locais sujeitos à ocorrência de geadas frequentes ou com umidade de ar e temperaturas muito elevadas. O Estilosantes Campo Grande está sendo amplamente utilizado no consórcio com braquiárias, principalmente a braquiária brisanta, cultivar BRS Piatã, um dos últimos lançamentos da Embrapa Gado de Corte, juntamente com a Unipasto, entidade esta que a Germipasto é associada, sendo também produtora e comercializadora desta cultivar. O ideal desse consórcio com a BRS Piatã é na ordem de 70/30 em percentuais de quantidade para pastejo contínuo. A planta faz sucesso também no sistema silvopastoril, integrada nas entrelinhas dos campos de produção frutícolas ou com reflorestamento por nitrogenar o solo de maneira natural. Em alguns casos, esse contingente de produção do Estilosantes Campo Grande Germipasto é aproveitado para a nutrição de animais. A Germipasto, empresa do setor sementeiro considerada a mais eficiente no segmento, produz em campos próprios sementes do Estilosantes Campo Grande e da grande maioria das gramíneas oferecidas para pastagens. Estas sementes de alto padrão de qualidade são distribuídas para todas as regiões onde ela tem boa adaptação. A Germipasto garante ao produtor que seguir as determinações de plantio dessa leguminosa terá ótimo desempenho produtivo tanto na agricultura quanto na pecuária. Estilosantes Campo Grande é com a Germipasto. Germipasto, sementes de pastagens de qualidade. Muito bem, o programa de hoje é dedicado ao Estilosantes Campo Grande, essa fantástica leguminosa desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte. E a gente está batendo um papo aqui com dois pesquisadores da Embrapa, o Celso Dornelas, a Marta Pereira da Silva, que estão falando sobre as características e vantagens do produtor usar o Estilosantes Campo Grande. Já falamos da fixação biológica de nitrogênio, já falamos do valor nutritivo, ainda do valor nutritivo ainda não, falamos de quanto ele aumenta, a produtividade. Mas podemos falar do valor nutritivo do Estilosantes Campo Grande. Ele tem um valor nutritivo considerável, Celso? Tem. É uma leguminosa que apresenta uma característica muito boa nesse sentido, com teores elevados de proteína, de digestibilidade, que está intimamente ligado à proteína, e também e o teor de proteína bruta do Estilosantes, que chega a 22% de proteína na folha. Então, se você pega uma planta inteira, você tem aí, na média, entre 12% e 15% de proteína bruta que o animal ingere. Então, isso é um benefício muito grande. Nós temos dois períodos que a gente pode considerar, o período seco e o período chuvoso. Esse teor de proteína, ele varia de acordo com os períodos, né? Varia. Na leguminosa, nem tanto. A grande diferença é na gramínea. Consociada a ele. Ou solteira também. Ou solteira. As gramíneas apresentam uma variação de digestibilidade de proteína muito grandes, principalmente entre o período de águas e seca. Claro, período das águas, as plantas estão crescendo, estão com folhas novas, e aí você tem um valor nutritivo de melhor qualidade. Quando entra o período de seca, ou até antes disso, logo após o florescimento dessas plantas, as braquiárias, depois que elas florescem, começam a produzir semente, os teores de proteína e digestibilidade caem consideravelmente. E diante disso, o animal deixa de ganhar peso ou produzir leite, exatamente porque o valor nutritivo do alimento que ele tem não é muito bom. Muito bom. E aí vem o benefício da leguminosa, no caso do Estilosantes Campo Grande, que por ser uma planta com alto teor
proteico e alta digestibilidade, ele vem a somar, no momento que o animal ingere a gramínea, né? Ingere a braquiária, o pânico, e ingere também os estilosantes, ele tem uma dieta de melhor qualidade. E o benefício é melhoria de produtividade de carne e leite. Celso, nós preparamos aqui, e Marta também, nós preparamos aqui um quadro, né, uma tela, para falar justamente sobre esse assunto, né? O consórcio da braquiária com estilosantes Campo Grande e só ela solteira. E a gente vê aqui nos períodos seco e de águas, os índices, os percentuais de teores de proteína. Bom, o verde é o estilosantes Campo Grande, é a braquiária decumbens, e o azul é o consórcio, né? A gente vê que sozinho na seca a braquiária ela tem 5,7% de proteína na seca. Consorciado, ela aumenta isso? Exatamente. Esse é o teor de proteína na folha de um trabalho de pesquisa que desenvolvemos nos dois períodos de seca e período de águas. E aí, então, é fácil você observar que, no caso, no período de seca, o teor de proteína da braquiária está aí na ordem de 5,7%, 6%. E no período das águas, já 8%, 9%. Quase 50% de aumento. Agora, quando você tem... isso aqui nós estamos falando do benefício do estilosantes para a braquiária. No azul aqui, o teor de proteína na folha da braquiária consorciada com estilosantes. Entendi. Então, de onde que veio essa diferença de quase 44% em termos de proteína? Veio da ciclagem do nitrogênio no sistema feito pelo estilosantes. Ou seja, estilosantes Campo Grande exercendo, então, benefício para a braquiária, aumentando o teor de proteína. Exatamente. E aí nas águas aumenta consideravelmente, porque a gente tem mais disposição ou disponibilidade de água, então aumenta também consideravelmente. Embora, né, a braquiária vai estar com um teor bastante positivo, diminui o percentual, mas mesmo assim ela tem um benefício. Exatamente. Aqui, no período né? das águas, como eu disse, a planta de braquiária está crescendo mais, ela está com folhas novas, mas mesmo assim ainda teve o benefício, né, do aumento de proteína para a braquiária. Bom, Marta, a gente sabe que na questão nutricional, que é a sua área, né, como zootecnista, a gente sabe que os animais eles têm, como o ser humano, eles têm a palatabilidade, gostam ou não de um determinado alimento. O que nós podemos falar sobre palatabilidade do estilosantes Campo Grande? Então, mais uma boa característica do estilosante Campo Grande, porque existem algumas leguminosas que os animais não gostam do sabor. Mas o estilosante, os animais gostam, eles buscam o estilosante. Não? Então, o benefício, eles consomem o estilosante no campo. Porque o estilosante não faz só assim, passa o nitrogênio para a gramínea. O animal come o estilosante, ele busca o estilosante. E isso é muito importante, mais importante no período seco, que diminui a proporção da gramínea. Quando falta a gramínea, né? Tá aí seco. o estilosante o animal vai comer os estilosantes. Mas existe uma quantidade ideal para que o animal possa ingerir de leguminosa, né? Qual que é a indicação então, o que nós Embrapa? indicamos, a consorção na pastagem, como os Celso nós já comentamos, é de 20% a 40% a presença em biomassa de matéria seca da leguminosa na pastagem. Ou seja, então na hora da formação da pastagem eu coloco 60%, 70% de sementes de uma braquiária e 40% ou 20% da leguminosa, é isso? Tipo assim, para vocês, na instalação, eu vou formar uma pastagem, né? Isso depende muito da situação que você vai ter. Vamos supor, se tem uma pastagem degradada, já com invasores, então o preparo é diferente, né? E a quantidade de semente também é diferente, não? Então depende da situação que você vai colocar uma pastagem. Vamos supor uma pastagem que não está tão degradada, de braquiária decumbens, não está tão degradada. Então eu uso menos quantidade de estilosante. Sim, eu posso colocar até 5 kg de estilosante, 3 a 5 quilos, né? E você controlando, no início, você controla, tenta diminuir o percentual da gramínea para dar chance para a leguminosa crescer. Porque o estilosante, ele é um pouco assim, lento no desenvolvimento inicial dele, mas depois que ele estabelece, ele vai bem. Mas o desenvolvimento inicial é lento, então você tem que controlar isso. Agora, o estilosantes Campo Grande puro não é indicado, não é ideal. Assim, a gente pode usar como banco de proteína, mas assim, banco de proteína, o animal pastejar de 2 a 3 horas por dia, deixa pastejando, 2 a 3 horas por aí, você retira e coloca na gramínea. Na gramínea, na ou então ou numa amarração, entendeu? Mas não passar o dia todo no... Não é aconselhável, não é só Campo Grande, qualquer leguminosa você não pode consumir
pura, Entendi. diretamente. Quer Né? dizer, o excesso de proteína pode também trazer Tem problema lado- timpanismo, excesso de nitrogênio. De nitrogênio, isso. Isso no sistema. Verdade. Então Tá tem que certo. ter esses cuidados na hora de Tá. Na hora do manejo no manejo nutricional. no manejo da pastagem. Da pastagem. Bom, a gente volta a falar ainda mais sobre esse assunto. Quero agora convidá-los para a gente acompanhar um pouco mais de informações sobre clientes satisfeitos da Germipasto. E é isso que nós queremos para os clientes da empresa, né? Que todos fiquem satisfeitos com os resultados das sementes que nós colocamos no mercado, sementes de alto padrão e também da VDTEC, né? E para isso nós temos o programa, o Conexão Rural, para levar informações para os produtores e também as sementes de alto padrão, de alta qualidade. Você conhece agora um cliente lá do Mato Grosso, viu? Informação precisa, tecnologia, né? Tudo isso é importante, aliado à qualidade das sementes que a Germipasto produz. E dessa forma que a Germipasto leva ótimos resultados para as fazendas em todo o Brasil, inclusive a sua. Fique aí com mais um cliente satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Nós sempre plantamos o sistema comum. Eu, particularmente, talvez por uma tradição que quantidade não é, ou por falta de técnica, sempre achei que o ideal seria aquela, se é bom colocar 20 quilos, vamos pôr 30. Até que, conversando com o pessoal da Agronidos e Germipasto, eles me falaram dessas sementes mais selecionadas. Então eu tive dúvida no início, mas devido aos dois assistentes lá, um que trabalhou comigo tantos anos, um agrônomo, e é o outro que nos orientou muito, resolvemos fazer essa experiência de 6 a 7 quilos por hectare. Ele queria vender 6. Eu resolvi pôr mais um. Você não vê cair semente. Lógico, a semente cai, ela some na terra, então a gente quer ver. O que interessa é o que nasce, né? Mas, devido a essa instabilidade de tempo, nasceu um pouco e tal, mas com menos de 30 dias, eu chamando a atenção do vendedor que me atendeu muito bem, e ele sempre firme dizendo que para ficar tranquilo. E realmente estou super tranquilo, os resultados foram magníficos. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, está aí o seu Rubens Dália Meirelles, lá do Mato Grosso, mais um cliente satisfeito Germipasto. Bom, e agora chegou a hora do nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que fala do Estilosantes Campo Grande. Fala, Guilherme. Olá, Éder Campos, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha nesse balcão de vendas, um balcão de vendas especial. Por quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Estilosantes Campo Grande, que você já sabe, é uma leguminosa lançada no ano de 2000 pela Embrapa Gado de Corte e que é a mistura física de sementes de 80% do Estilosantes Capitata com 20% do Estilosantes Macrocéfala. Essa mistura manual dá-se origem aí ao Estilosantes Campo Grande. O Estilosantes Campo Grande é uma leguminosa nativa do Cerrado brasileiro, ou seja, oriunda de solos de baixa fertilidade e também arenosos e que fixa, dentre outras funções, nitrogênio da atmosfera. Por quê? A gente respira em torno de 77% de nitrogênio e o Estilosantes tem essa capacidade de retirar esse nitrogênio da atmosfera e fixar juntamente as suas raízes. Uma vez feito isso, a gramínea que tiver em consórcio é a grande beneficiada nesse sistema de produção. Outro detalhe muito importante é a questão da proteína bruta do Estilosantes Campo Grande, em torno de 18%, e consequentemente isso você melhora com o Estilosantes Campo Grande na sua pastagem o desempenho dos seus animais. Segundo boletins técnicos da Embrapa Gado de Corte, são 27% a mais de aumento de ganho de peso quando a gente pensa na pecuária de corte e 30% pelo menos de aumento de produtividade de leite na pecuária leiteira.
Sem dúvida nenhuma, meu amigo, é uma das grandes ferramentas para você introduzir aí na sua propriedade e com um custo baixíssimo, porque é uma leguminosa de baixa exigência em fertilidade do solo. Então, automaticamente, a parte de correção do solo, nós vamos poder abrir mão, que como é uma leguminosa nativa do cerrado, ela é muito pouco exigente. Detalhes importantes, o Estilosantes Campo Grande também deve ser consorciada sempre com gramíneas, na proporção 70-30, 70% da gramínea e 30% do Estilosantes Campo Grande. Dessa forma, nós temos um consórcio e um vai fazer a multiplicação do outro, ou seja, fixação de nitrogênio que vai ser passada para a gramínea, melhoria do desempenho animal, sem dúvida nenhuma, você que não utiliza os Estilosantes Campo Grande tem a grande oportunidade nesse momento de pegar o telefone e entrar em contato com a central de venda da Germipasto e adquirir aí o seu Estilosantes Campo Grande. Lembra você que a Germipasto é uma das grandes produtoras de semente do Estilosantes Campo Grande e também comercializadora. Olha, meu amigo, os telefones já estão na sua tela para você se tornar cliente também satisfeito da Germipasto. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul e um segundo número, esse para você que estiver em qualquer parte do país, 0800 647 0050. Através do nosso site você também vai encontrar vários representantes espalhados pelo Brasil afora, germipasto.com.br e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto e lá no YouTube você vai encontrar vários vídeos, o canal de vídeos da internet, vários vídeos destinados a como se fazer uma boa formação de pastagem, vídeos ensinando o plantio do Estilosantes Campo Grande, ou seja, várias técnicas para que você, na hora de fazer a implantação da semente aí na sua pastagem, você não erre de jeito nenhum. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. É com você, Éder Campos. Obrigado, Guilherme Beretta. Daqui a pouquinho você volta com mais balcão de vendas da Germipasto. O destaque hoje, Estilosantes Campo Grande e também, claro, a VDTech Plus. Olha, e eu volto a conversar com os pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, a Marta Pereira, o Celso Dornelas, que estão falando sobre o Estilosantes Campo Grande. Bom, a gente tem que alertar o produtor rural sobre... Já falamos de vários benefícios. Mas a gente tem que alertar para uma pequena observação que o produtor tem que ter no excesso do consumo do Estilosantes Campo Grande. A gente, até falei com a Marta agora há pouco, a gente sabe que a droga eu falo de drogaria, de farmácia, né? A gente usa remédios de farmácia, a gente sabe que o que faz a diferença entre a cura com o produto ou o malefício ou benefício é a quantidade da droga que é usada, né, Marta? Não é isso? O Estilosantes Campo Grande é meio parecido, né? Tipo assim, é uma leguminosa, tem muito nitrogênio, se for consumida pura, vamos por uns 10 dias no pasto, dá problema. Nós tivemos esse problema, né, uns anos atrás, em algumas fazendas. Por causa do excesso de consumo, é isso? Excesso, tipo assim, em algumas situações, a gramínea, por ataque de percevejo de castanha, a gramínea morreu e o Estilosante Campo Grande encontrou espaço para se expandir. Claro. Então ele dominou toda a pastagem. Então os animais estão praticamente só comendo estilosantes por vários dias, né? E isso provocou o que nós o fitobezoar, né? Aquelas bolas. Aquela bola, né? De fibras, né? De fibras. Uma fibra, né? Isso parece que foi num período um período seco, onde que o estilosante tinha mais fibras ainda, né? Isso prejudicou o animal, levando até a morte de alguns animais, né? Por esse excesso de estilosante. Então, o que acontece? O animal engasga com ele? Não consegue digerir? O que é? Não, é um processo... O animal, ao ingerir o estilosante Campo Grande puro, né, aí as fibras que tem na folha e na fase de florescimento, aquela parte da inflorescência da planta e as folhas, aquelas fibras que tem, elas não são tão digeríveis. E associado a uma partícula mineral, se inicia o processo de formação das bolas, que chama-se fitobezoar. As bolas é como se fosse um tipo bola de tênis, algumas maiores, até de 1 quilo de tamanho. São grandes, sim. São pesadas até, e que são formadas no rumen do animal no processo de ruminação. Muitas delas não causam nenhum problema. O animal é abatido com aquelas bolas no rumen, não tem problema. Agora, quando se tem algumas bolas de tamanho menor,
elas, ao passarem de uma parte do rumen, do omaso para o estômago, para o intestino, e aí, então, às vezes ela para e, com isso, causa uma infecção no intestino e o animal fica com problema, fica intoxicado ali. Não é uma intoxicação do produto, mas ele não consegue defecar, não passa. Né? Obstrui. Entendi. Obstrui a passagem. O sistema digestivo dele, ele não consegue. E causa uma infecção localizada. Entendi. E aí o animal pode vir a óbito. É, Mas isso é interessante a gente ressaltar, que é um percentual pequeno que ocorre. Que ocorreu, nem ocorre mais, né? Nem ocorre mais. Desde que se use corretamente. E as informações foram tão divulgadas pela Embrapa, pelos canais de televisão ligados ao setor rural, que esses índices diminuíram bastante porque o produtor se conscientizou. O que a gente está fazendo é reforçando a informação de que o estilosantes Campo Grande não pode ser utilizado em excesso, certo? Sozinho. Principalmente sozinho. Então, daí é que a gente tem comentado aqui desde o início, esse processo da gente ter uma consociação ajustada entre 20% e 40% da leguminosa. Nenhum problema. Um outro aspecto que a gente detectou também com maior frequência quando ocorreu esses problemas era o uso de sal mineralizado junto com pasto consorciado ou pasto praticamente sozinho. Não, mineralizado ou proteinado? Proteinado. Só proteinado. E com isso, reforçou mais ainda isso. Põe mais proteína na dieta do animal. Então desequilibra isso aí. Claro, excesso de qualquer, no caso da proteína, aí, não faz bem para o animal e pode gerar problema. Bom, então, resumindo essa questão nutricional, se eu tenho um animal que está pastejando num pasto com estilosantes Campo Grande, eu posso então tirar o sal proteinado, é isso? Sim, porque a proteína já está sendo fornecida pelo estilosantes, né? Então tem que ter um balanceamento. Você já tem uma pastagem que tem nitrogênio, você vai colocar uma ração mais proteinada ainda, então isso aí não comporta, né? Acaba causando danos ao animal. Excesso, né? Um exemplo que a gente pode comentar nessa linha, né, para ilustrar, experimente, nós todos gostamos de carne, não gostamos? Coma muita Experimente carne. comer somente carne durante um longo período. Você vai ficar desnutrido. Com certeza. E vai acarretar problemas na sua saúde. Inclusive intestinais, então, né? É a mesma coisa. Porque o corpo não consegue digerir. Interessante o arroz, o feijão, a mandioca e a carne junto. Aí perfeito. Dentro disso, eu gostaria de ressaltar o seguinte, o produtor ele tem que começar a olhar a tua pastagem, observar, né? Se o estilosante, a leguminosa está tomando conta, está mais que 40%, o que ele tem que fazer? Ele tem que... Um controle. Tem que ter um controle, né? A gramínea está morrendo. Ele aumenta, diminui a lotação, né? Para deixar a gramínea desenvolver mais. Para dar chance para a gramínea, né? Entendi. E no caso contrário também, se a gramínea está dominando e o estilosante não, aí ele tem que, né, aumentar a lotação para diminuir o estilosante. Né? Então, esse balance... O manejo é importante. Então, ele tem que aprender a olhar o que está acontecendo, olhar, né? Observar. Bom, vamos imaginar o seguinte, para a gente até trocar um pouquinho de assunto, avançar um pouquinho no estilosantes Campo Grande. Se o produtor rural não tem como aumentar a lotação e o estilosante está tomando conta, ele pode fazer um manejo mecânico, é isso? Vai lá dar uma cegada, corta um pouco, elimina um pouco do pasto, os estilosantes, é isso? Não, neste caso, se ele está com pouco animal, por exemplo, há uma tendência da braquiária tomar conta. Exatamente. Ela domina. E agora, o estilosantes Campo Grande vai ficar dominante se você faz super pastejo. Se você põe muito gado na área, há uma tendência, principalmente em áreas de solos arenosos. Sufoca a gramínea. Aí nós temos aí uma associação de fatores que fazem com que a braquiária desapareça. Uma é a palatabilidade, o animal acaba preferindo, principalmente no período das águas, ele prefere a braquiária. Entendo. Do outro lado, temos também, ainda na gramínea, nesses solos arenosos, é muito comum a presença de percevejo castanho, que também elimina a braquiária e o estilosante fica. E aí há uma tendência do estilosante ficar sozinho. Se ele fica sozinho, pode gerar problema. Tá bem, bom, então 2 conselhos para os produtores rurais. Primeiro, né, a proporção 20-40 de estilosantes Campo Grande, depende do manejo do solo que você tem, ou ainda, né, a velha e boa tática de olhar o pasto sempre, está sempre olhando o pasto, para que o produtor rural ele sempre mantenha essa proporção. Nunca estilosantes Campo Grande em excesso para os animais.
Bom, e você vai conhecer um pouquinho mais da Germipasto, do trabalho que ela realiza para produzir sementes de alto padrão e de alta qualidade. Você vai conhecer os nossos campos de produção. Veja aí. Esta é a Germipasto. Você sabe por que ela garante qualidade nas sementes de pastagem? Porque tem campos de produção próprios e acompanha todo o desenvolvimento da semente que chega até você. E armazena os produtos em barracões com controle de temperatura. Tem uma casa de vegetação. Aqui as sementes passam por testes para garantir resultados como estes, a formação de pastos vistosos. É porque nossa equipe está sempre aqui, trabalhando por você. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, voltamos com o nosso balcão de vendas. O Guilherme Beretta traz mais informações, ele reforça para você os telefones da Germipasto. Guilherme. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui no Mato Grosso do Sul. E o segundo número, 0800 647 0050. Olha, meu amigo, nesse balcão de venda, em especial o Estilosantes Campo Grande, essa fantástica leguminosa que tem revolucionado principalmente o cerrado brasileiro. Afinal, é uma leguminosa, como eu já disse, nativa desse ambiente, do cerrado, de solos arenosos de baixa fertilidade e que proporciona automaticamente bons ganhos de peso, no caso da pecuária de corte, e incremento na produtividade de leite também, você que trabalha com leite. Outro detalhe, o Estilosantes Campo Grande, como toda leguminosa, é um grande fixador de nitrogênio. Só para se ter uma ideia, nós respiramos em torno de 77% de nitrogênio e ele tem essa grande capacidade de retirar esse nitrogênio da atmosfera e fixar juntamente as suas raízes, e a gramínea que tiver em consórcio vai ser a grande beneficiada. Detalhe importante, os Estilosantes Campo Grande são plantas bianuais, então a planta adulta ela atinge aí 2 anos de existência e posteriormente ela vai morrer. Mas antes de ela morrer, ela tem a ressemeadura natural, que talvez é o grande segredo para a perpetuação dessa espécie. Então ela deixa filhos no seu solo, fazendo com que nós temos aí uma planta perene. Os animais sempre vão consumir o Estilosantes Campo Grande em consórcio com a gramínea, como eu já disse, na proporção de 70% da gramínea e 30% do Estilosantes Campo Grande. Fazendo isso, nós temos essa simbiose entre os dois, né? Esse conjunto, fazendo com que o Estilosantes seja o grande beneficiado quando a gente pensa em consórcio com a gramínea. Olha, meu amigo, sem dúvida uma das grandes ferramentas para você que quer aumentar a produtividade aí na sua pastagem, para você que quer trabalha com leite, você que quer ter lucratividade a mais na pecuária de leite, quer ter um resultado melhor no balde, aí sim você precisa pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse para todo o Brasil, chama a sua atenção que você que está no Nordeste brasileiro, 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço eletrônico na rede mundial de computadores, germipasto.com.br, e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e lá no YouTube, no canal de vídeos da internet, você encontra vários vídeos relacionados aí a uma boa formação da pastagem. Obrigado, Guilherme Beretta. Daqui a pouquinho você volta com mais balcão de vendas. Olha, atenção, hein? Você que busca um representante da Germipasto bem pertinho de você, nós temos vários representantes. Basta você entrar no site da empresa, www.germipasto.com.br, e ver ali no mapa onde tem um representante bem pertinho de você. Por exemplo, em Cuiabá, a Nova Era é uma representante da Germipasto, viu? Lá está o Christian Moreira, é a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigos produtores rurais, pecuaristas, agricultores. Meu nome é Christian Moreira e eu sou da Nova Era Pastagem, um novo conceito em sementes de pastagem. Sou representante da Germipasto para Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Você que deseja adquirir sementes de alta qualidade, alto vigor, garantias, tecnologia, temos também a VDTEC, a semeadeira mais moderna hoje para jogar sementes puras por hectare. Deixando um custo mais barato, estarei à inteira disposição para tirar todas as dúvidas, orientar na escolha da melhor forrageira para cada necessidade.
falar dessa semeadeira, que hoje é o que o mercado tem de mais moderno. O custo por hectare você consegue reduzir bastante, e sem falar levando sementes puras e com alto padrão de qualidade. E uma tecnologia que só a Germipasto tem com essa semeadeira. Meus telefones são 65 9981 1612, 65 81 60 7509. Meu e-mail é novaerapastagem@hotmail.com. Nova Era Pastagem, o seu novo conceito em formação de pastagem. Está aí então o Germipasto ao seu alcance. O Christian Moreira lá na Baixada Cuiabana, também na capital lá do Mato Grosso, em Cuiabá, você pode contar com a Nova Era Pastagens. Bom, o assunto de hoje, muito interessante, estilosante Campo Grande, já falamos dos benefícios do estilosante para o solo, para os animais, mas agora é um assunto que nós temos que chamar a atenção dos produtores rurais, porque a gente sabe da importância da sustentabilidade ou de sistemas sustentáveis. A gente sabe que o produtor rural, ele é responsável sim, né, pelo ecossistema, pela preservação do meio ambiente, e a gente tem que falar sobre esse assunto também da sustentabilidade. O Estilosantes Campo Grande é uma ferramenta fantástica, né, quando nós tocamos nesse ponto, não é, Celso e Marta? Não tem dúvida. Por ser essa planta leguminosa, né, que fixa nitrogênio no sistema, é uma planta com alto teor proteico, né, é uma planta que tem a produção de matéria orgânica dela, é uma matéria orgânica de boa qualidade, e o Estilosantes ele apresenta sistema radicular profundo. Isso possibilita, no processo de desenvolvimento da planta, quando a raiz morre, esses canais que ficam da raiz viram canais para a água infiltrar no solo. Então, isso reduz o processo erosivo no solo. Então, a gente não consegue produzir hoje, né? Sempre foi assim, mas cada vez mais, para a gente ter altos níveis de produtividade de forma sustentável, não tem dúvida, nós precisamos de a gente ter soluções para que a gente tenha um solo em boas condições do ponto de vista nutricional, como também do ponto de vista ambiental. E aí, então, o Estilosantes ele contribui muito com isso. Celso, lembrando nesse aspecto que você está falando de um trabalho que nós fizemos em Coxim, que era uma área bastante arenosa, inclinada. Uma área nós estava com braquiária pura e a outra com estilosante. Nós tínhamos montado um experimento para medir quanto que se perdia de solo. É incrível, com estilosantes, que estava nessa proporção que a gente tinha colocado de 30% a 40%, quer dizer, ele fechou a área, não tinha áreas abertas. Diminuiu a erosão em 99%, comparado a uma área só com a braquiária e braquiária com estilosante. 99%, quase 100%. Quase 100%, não teve perda de solo, porque o estilosante, ele fecha o solo, né? A gramínea tem uma forma, né, ereta, e o estilosante vai fechando, então ele não permite que haja perda de solo, ainda mais em solos inclinados. Quando chove, você sabe que sempre existe perdas, né? Geralmente esse solo superficial está mais rico em nutrientes. Então o estilosante tem mais essa função de evitar a perda de solo e, consequentemente, a erosão do solo, que é uma coisa muito importante nesses solos arenosos. Não deixa a água lavar o solo, não deixa a água lavar o solo. Uma manta protetora quando as raízes. Porque os estilosantes têm dois tipos de raízes, né? As primárias, que são as profundas que o Celso falou, e as secundárias, né? Que são as mais quer dizer, importantes do ponto de vista... Em questão é muito importante, de duas formas, como o Celso falou, que ele aumenta a infiltração, a água não escorre, ele aumenta a infiltração, ela percola, e também dessa forma de não deixar... Se ele fecha esse solo, ele não lava o solo. Então não há perda de nutrientes, os rios ficam com menos sedimentos, né? Então isso é uma característica muito interessante. Então, conservação do solo, como que nós podemos utilizar os estilosantes Campo Grande? Beiradas de rios, é isso? Matas ciliares, encostas, o que mais, Celso? Não, o mais importante aí é exatamente nas pastagens. Nas pastagens. Associações, exatamente. Se você pega uma área de pastagem degradada, é muito comum você ver espaços vazios entre uma touceira e outra da braquiária. E aí, às vezes, o produtor fala, eu tenho 1.000 hectares de pastagem. Se você avaliar lá,
às vezes ele Nem tem 40%. 30, 40% de solo ele tem descoberto. 1.000 hectares de área, mas não de pastagem. Não de pastagem. E outra coisa, às Porque- vezes, invasoras também, que usam e aí essas vem áreas, né? invasoras e ainda tem esse problema uma coisa interessante, no momento que a chuva vem e cai sobre o solo diretamente, ela desestrutura o solo, né? A gota de chuva, então ela tem esse papel muito importante na desestruturação do solo para formar uma camada de compactação superficial e, consequentemente, possibilitar a erosão laminar. No momento que você tem uma cobertura completa, as plantas, seja o estilosante, a braquiária, elas funcionam como um amortecedor para essa gota de chuva. Fica uma camada de matéria E aí orgânica no solo. possibilita a penetração de água. E aliado aí, como a Marta comentou, uma melhor qualidade e quantidade de matéria orgânica, essa matéria orgânica ela funciona como uma esponja. Ela retém umidade no solo. Entendo. Então, não só a umidade, como também melhora o que a gente chama de CTC do solo, a capacidade de troca de cátions do solo. Então, E aí, então, a planta se desenvolve melhor por dois motivos. Porque tem água disponível no solo, mesmo no período E protege mais o seco, solo e contra- também protege E o uma solo. matéria orgânica de alta qualidade, porque a relação CN da leguminosa é baixa, quer dizer, ela tem menos carbono e mais nitrogênio. O que isso é importante? Porque aumenta a ciclagem de nutrientes no solo. Disponibiliza esse material para a planta, para a gramínea, entendeu? Entendi. Ela faz mais rápido Ou essa seja, à ciclagem. medida que o estilosante Campo Grande ele vai morrendo, ou secando, ele vai incorporando ao solo, transformando em matéria orgânica e disponibilizando melhor condição nutricional para a gramínea. Ou seja, Não tem dúvida. fantástico, né? A gente É vê verdade, aí é isso bastante, aí. então, benefícios além dos benefícios Até que nós nutricionais para os comentamos animais. muito em manejo de pastagem, às vezes quando você implanta o estilosante, o primeiro ano você não vê um benefício assim tão grande, assim. Mas no segundo, terceiro ano, você vai ver muito melhor esse benefício quando vai começar a acontecer esse processo todo de ciclagem de nutrientes, né? Ou De seja, proteção do solo. Ou Então, seja, além então de trazer benefícios nutricionais para os animais, traz benefícios também sustentáveis para o sistema. o sistema como um todo. Como né? um todo. E a gente preparou uma matéria para ilustrar bem esse assunto, a questão da sustentabilidade, como o Estilosantes Campo Grande é uma ferramenta sustentável no campo. Veja aí. Equilibrar produtividade e preservação ambiental. Esse é o fundamento do pecuarista moderno e comprometido com o futuro. Esse equilíbrio entre produção e conservação depende dos sistemas implantados em cada propriedade. Estudos revelam que o Estilosantes Campo Grande Germipasto contribui em muito para a sustentabilidade de sistemas, por apresentar características como fixação biológica de nitrogênio no solo, sistema radicular profundo, excelente produção de matéria seca, que varia entre 8 a 14 toneladas por hectare. Produção de matéria orgânica que apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes e melhorando a estrutura do solo e aumentando a retenção de água. Alta produção de sementes, o que resulta em ressemeadura natural e formação de novas plantas, aumentando a persistência da pastagem. Cobertura do solo nos espaços vazios não cobertos pela gramínea, evitando a exposição do solo. Redução dos riscos de erosão. Dessa forma, o Estilosantes Campo Grande Germipasto é uma solução natural para combater a degradação das pastagens, ao mesmo tempo em que é grande fonte de proteína para o rebanho. O nitrogênio introduzido no sistema pelo Estilosantes Campo Grande Germipasto estimula a produção de forragem, chegando a dobrar a produção de matéria seca total, além de ser um substituto natural da ureia, pois esta cultivar pode produzir o equivalente a 150 quilos de ureia por hectare ano. Por ser palatável, o Estilosantes contribui diretamente para aumentar o teor de proteína bruta na dieta animal, proporcionando aumento considerável no ganho de peso diário. O ideal nessa dieta é que haja um consórcio, na proporção 80/20 de uma gramínea com a leguminosa, para o bom balanceamento nutricional do rebanho. Nas pastagens consorciadas de Braquiária decumbens com o Estilosantes Campo Grande, há aumento da capacidade de suporte, melhoria da produtividade de carne, além do melhor desempenho individual dos animais. Com mais disponibilidade de forragem de melhor qualidade, o incremento no ganho
ganho de peso por hectare ano pode alcançar mais de 34%, de acordo com testes realizados pela Embrapa Gado de Corte, e pode chegar até 20% na produção de leite a pasto. Pesquisa e tecnologia são os fiéis da balança da Germipasto Sementes de Pastagens, que investe constantemente em pesquisa e equipamentos para a produção de sementes de alto padrão. A Germipasto é a melhor empresa do mercado sementeiro. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 15 países. A Germipasto produz as sementes que comercializa. Dessa forma, garante aos seus clientes maior confiabilidade e qualidade de seus produtos. Antes de formar seu pasto, fale com a Germipasto. Germipasto Sementes de Pastagens de qualidade. Muito bem, vamos agora para o nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que traz mais informações da VDTech Plus. Olha, o assunto que a gente acabou de abordar agora é a sustentabilidade, mas nós temos que pensar também numa máquina que seja não só sustentável, como a VDTech é, mas também na versatilidade que ela tem. Não é isso, Guilherme? Olha, VDTech Plus, essa máquina que é o grande divisor de águas quando a gente fala em plantio de semente de pastagem. É a única máquina elétrica do mercado com essa finalidade e que deve ser utilizada com sementes puras, sementes com 80 de valor cultural ou sementes incrustadas. Um detalhe muito importante, eu chamo a sua atenção, é a questão do rendimento de trabalho dessa máquina. Como eu sempre digo, ela regula, né, a largura de trabalho de 3,5 metros até 10 metros. Só para se ter uma ideia, se a gente trabalhar com a largura máxima, 10 metros, a uma velocidade de 8 km por hora por parte do trator, nós conseguimos fazer em torno de 80 hectares por dia. É uma máquina que se paga rapidamente. Lembra que eu falei sobre a economia da redução de uma operação? Então, em 3 dias, se a gente dividir os R$50, os 180 hectares por R$50, nós estamos pagando essa máquina em apenas 3 dias. Uma máquina que possui um custo-benefício bastante interessante e o mais, leva tecnologia e qualidade de distribuição de sementes aí para a sua propriedade. O motor dela é uma máquina elétrica, como eu já disse, então o motor dela é completamente vedado. A gente sabe que muitas vezes o tratorista está lá no meio do talhão fazendo o plantio. A característica do verão é chuva, normalmente no final da tarde. Armou o tempo de chuva, vai chover, não tem onde esse tratorista se abrigar, então não vai ter problema algum em molhar esse motor, porque é um motor completamente vedado, fazendo com que você não tenha problema em danificar aí o seu equipamento. Uma máquina que veio para ajudar, uma máquina que leva tecnologia, como eu já disse, agilidade de plantio. Muitas vezes nós estamos numa janela muito curta de período de plantio, onde as chuvas vêm acontecendo e o produtor precisa de agilidade. A VDTech faz isso com toda a segurança para você. E também atende o novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é justamente colocar a quantidade de sementes ideal por metro quadrado. Isso somente a VDTech faz para você. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos sediados em Campo Grande, na capital do estado, e um segundo número, esse para todo o Brasil, 0800 647 0050. Aí está o nosso site, germipasto.com.br e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e lá no YouTube você vai ter acesso a vários vídeos destinados à VDTech em ação. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, é com você, Éder Campos. Muito obrigado, Guilherme Beretta, grande abraço a você, e o Guilherme despede por aqui, né? Volta semana que vem, né, Guilherme, com mais balcão de vendas. Lembrando que todas as condições apresentadas no programa, essas condições continuam para você, só pegar o telefone e ligar para a gente. Muito bem, a gente vai chegando ao fim do programa, mas ainda dá tempo de um bate-papo rápido aqui com o Celso Dornelas e com a Marta Pereira, que estão falando sobre estilosantes Campo Grande. Agora tem uma pergunta que a gente gostaria de fazer, Celso. Já falamos tanto dos estilosantes Campo Grande, mas focando a pecuária. Já tem pesquisas da Embrapa focando estilosantes para a agricultura, Celso, ou não? Sim. Já tem? Nos processos de integração lavoura-pecuária, né? Então começou esse processo. Porque nós descobrimos que uma grande característica dos estilosantes Campo Grande é no aspecto de resistência aos principais nematóides da soja, por exemplo. Então, os produtores já estão utilizando os estilosantes como uma forma de abaixar a população
área. Baixar a população de nematóides importantes da soja, como pratilencos, como meloidórene e rotilênculos, que são limitantes na produção de soja. Então, o que os produtores estão fazendo? Usando os estilosantes como cobertura verde, fixando o nitrogênio e possibilitando baixar essa população do nematóide em níveis favoráveis para que você consiga produzir soja. Tem áreas aí que a gente já não consegue produzir soja mais, exatamente por causa da presença de fitonematóides. Tá certo. Celso, esse assunto, eu acho que a gente poderia estender esse assunto, né? Já falamos dos estilosantes, focando na pecuária. Eu quero reforçar um convite para vocês voltarem aqui para a gente falar sobre o uso dos estilosantes na agricultura e não na pecuária. Está feito o convite? Está aceito o convite para vocês? Voltam a outra oportunidade? Perfeito, sem problema. É bastante importante. E é interessante comentar até mesmo o estilosante sendo usado, sendo intercalando com culturas agrícolas, como, por exemplo, a manga, com a teca, eucalipto em madeira, espaçamentos frutas, maiores. Bom, então vocês já são então é outra coisa. voltar então para falar sobre estilosantes na agricultura, tá certo? Marta, muito obrigado pela sua participação no programa, foi muito bom você ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Celso, muito obrigado mais uma vez. Éder, muito obrigado. Olha, quem quiser bater um papo com o Celso, com a Marta, podem procurar-nos na Embrapa Gado de Corte, né? E a Embrapa tem um site nacional que é o embrapa.br. Ali você vai encontrar todas as unidades da Embrapa espalhadas por todo o Brasil. E ainda o telefone daqui da Embrapa Gado de Corte é o 67-3368-2000, caso você queira conversar com os pesquisadores sobre esse assunto, estilosantes Campo Grande. A GMPasto também tem o seu perfil na rede social, viu? Facebook, YouTube, estamos ali com vários vídeos, muitas informações e o nosso site www.germipasto.com.br. A você, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Valeu, tchau!